Bora! Alô! Ao vivo! É claro, compartilhar link no momento. Esperando a Helena. A Helena já entrou. Só tô compartilhando, tava compartilhando os links, Helena. E agora é sempre. Isso, boa. Alô, alô! Aumenta o volume. Estás-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Me ouve? Eu também te ouço muito bem. Muito bom. Deixa eu só. Deixa aqui. E bonitinho. Ajeita a câmera. Olha, isto é a diferença entre o Brasil e É. Portugal. Eu só não tô sem a camisa porque eu tô em live, que senão eu tava sem camisa aqui, viu? Pois, então, o calor, mas aqui está frio, Hoje aqui não se consegue. tá mesmo Muito bem. muito, muito quente. Bom, Antes de mais, agradeço por me teres convidado para fazer a live contigo. É sempre um prazer fazer uma live contigo. imagina, Fica já a eu que saber. agradeço o convite. Esse outro perfil que é nosso, né? Esse perfil aqui Precisamente, é nosso, né? Esse perfil não é meu, né? O da OCT é nosso, né? Então, é nosso, é é, da Martinha, da nossa é, querida, que já está aqui. Boa noite, Martinha. Foi a grande ideia dela e sim. nós estamos todos juntos. Bom, Muito bem. para quem tá chegando, eu sou o Lucas, eu sou terapeuta, e o perfil da UCT, esse perfil é um perfil criado por mim, pela Lena e pela Marta, que é um perfil para trabalho beneficente, para serviço beneficente de terapia. Então, para quem está precisando fazer terapias e realmente não tem condições financeiras de pagar, a gente está aqui para fazer esse trabalho beneficente de ajudar quem precisa com sessões terapêuticas para quem realmente não tem condições de, né, pagar um terapeuta, de pagar qualquer tipo de ajuda, tá bom? A gente tem parceria com um projeto aqui do Brasil, né, com aqui da minha cidade, de Ribeirão Preto, que é o projeto Ser Consciente, que também a gente, como voluntários, né, nós, né, ajudamos lá no projeto com esse trabalho também de acompanhamento emocional com os voluntários, outros voluntários desse projeto, que também são psicólogos, são terapeutas, tem vários tipos, né, de profissionais dessa área, tá? E eu sou o Lucas, terapeuta holístico, trabalho muito na parte espiritual, regressões a vidas passadas, e também ajudo bastante com mentorias de mediunidade e ajudar terapeutas a crescer no mundo digital, no Instagram, Facebook, etc, etc, etc. Então, quem quiser está convidado depois a conhecer o meu perfil, tá? O meu pessoal, quem quiser é só chegar. E a Helena, né? Agora, Helena, it's your time. Se apresenta. Thank you very much. Muito bem, eu sou Helena Santos, sou terapeuta espiritual e de desenvolvimento pessoal. E se houver dúvidas quanto ao que é eu ser terapeuta espiritual, eu fiz ontem uma live sobre isso, por causa das confusões sobre o que é um terapeuta espiritual. E tenho dado mais consultas, dou consultas presenciais e online, mas estou a querer estar mais no online, porque é mais fácil, porque, por exemplo, eu tenho uma cliente na Suíça e é lógico que ela não pode vir aqui, não é? Nem você pode ir Portanto, lá, né? nem eu lá, até que ia, mas pronto. E por isso o Lucas está a ter, ele teve uma excelente ideia, está a ajudar as pessoas a trabalharem mais no online. Eu também estou no grupo e ele também me está a ajudar, portanto sou muito grata por isso. Juntem-se ao grupo do Lucas que vão ter muitos ensinamentos de como colocar o vosso negócio no online, porque sabes, alma querida, hoje em dia é tudo no online e cada vez Não tem mais mais volta. vai ser. Não Não tem tem mais mais volta. volta. Bom, É isso mesmo. bom, Muito bem, vamos esse não continuar. é o assunto, né? O assunto da nossa live
a gente falar um pouco das nossas crenças e emoções e como que isso afeta a saúde dos nossos rins, né? Eu, particularmente, eu sei que né, toda emoção, né, que a gente tem, tanto positiva quanto... Eu não gosto nem de falar positivo e negativo, né, mas vou falar assim para ficar mais fácil. Tanto positiva quanto negativa afeta o nosso corpo, né? Os nossos órgãos, né, tanto na cura quanto na hora de gerar doenças, né, na hora que chama somatização, né, eu conheço o termo que você vai guardando aquela emoção até que chega um momento que o corpo não aguenta mais e pum, né, acontece algum problema em alguma parte do seu corpo por você não ter cuidado a princípio daquela parte emocional que você deveria ter cuidado. Eu acredito que tudo, né, no nosso corpo, todas as doenças, sem exceções, até vírus, bactéria, tudo que entra no nosso corpo vem de acordo com o nosso emocional. Acho que não existe nenhuma exceção a essa regra. Não existe até, acho que um acidente que você cai e parte quebra um osso é também causado pelo seu emocional. Falta Tá? Mas isso aí é outro assunto, é um assunto mais profundo, mas hoje nós vamos falar dos rins, né? certo. E qual que é, Helena, assim, para a gente começar? O rim, ele é ligado a mais a qual tipo de emoção? Seria o medo, insegurança? Tipo... Medo, segurança e ao fluxo da vida. Porquê? Porque através dos rins passa o sangue, não é? Portanto, é ligado ao fluxo da vida, certo? Mas eu ia te dizer, dá o nome daqueles livros que explicam isso muito bem, que tu falaste. Chama Aquele, como é que se Metafísica chama? da Saúde. São 5 livros maravilhosos, que é um livro pontual para você ir direto para verificar, eu estou com problema de bronquite. Ele tem um capítulo que fala de bronquite. Eu tô com problema nos ombros. Ele tem um capítulo que fala dos ombros. Então, ele é muito pontual a certos tipos de doença que vai desde né, da pele, dos ossos, dos órgãos, do sistema reprodutor, sistema respiratório. Então, esse livro, na verdade, são 5 livros, né? Que abrange todo, né, todo o corpo e a parte emocional e o que causa, né, os problemas. Na verdade, é o começo, né? Por que você tem, por exemplo, uma bronquite? Por que você tem problema pedra nos rins? Né? Quais são os problemas habituais dos rins? É pedra? Que mais, né? Os rins, eles como são os órgãos filtradores, o que é que eles fazem? Eles purificam o sangue, não é? É preciso começar por aí. E eles também processam as emoções do medo e da insegurança. Portanto, quando há um acúmulo, quando há uma grande quantidade de medo e ansiedade, os rins podem enfraquecer. E então, quando eles enfraquecem, entram em desequilíbrio e então ganham pedras nos rins, insuficiência renal e infecções urinárias, inclusive. Ok? Mas pronto, mas tudo isto é basicamente causado por medos. E quais são os 3 tipos de medos que existem? É o medo do futuro, que é a insegurança sobre o que está por vir, não é? Resistência, as pessoas que são resistentes às mudanças têm medo do que vai acontecer, não é? Têm tendência a criar mais esse enfraquecimento dos rins. O outro medo é o medo da escassez. O que é o medo da escassez? Está ligado à sobrevivência. O homem tem medo de não ter dinheiro, por exemplo, para comer, Se não é? alimenta. Uhum. O homem tem medo disso. A falta de confiança no fluxo da abundância, acreditar que o mundo é abundante e que terá sempre para todos. Porque tu hoje ouves muito também as pessoas dizer: ai, o planeta não chega para todos, não há comida para todos. Eles estão a querer que as pessoas tenham medo, que é para controlar as pessoas, não é? E isso também vai gerar esse enfraquecimento dos rins. E por fim, o medo da mudança, que é o apego ao conhecido. Imagina-te um casal em que a senhora tem medo, isto é um exemplo, de perder o marido, e então, mesmo que o marido seja mau para ela,
ela continua, como tem medo de ficar sozinha, tem medo da mudança, porque habituou-se a estar a viver assim, ela tolera coisas que não devia tolerar por causa do medo da mudança. E então os rins vão sofrer com isso. E bastante, não é? Olha, quero-te fazer uma pergunta e a todos os que estão nos a ver. Sentes que o medo te impede de confiar na vida e no teu próprio poder? Então, é muito interessante isso, por quê? Porque eu penso que o medo em si, né, ele não impede nada, né? Eu acho que porque o medo é natural, então, tá, isso é um pensamento meu. O medo é normal ter medo. Então, o medo, não, ele não, ele não, eu acho que, vamos dizer, vai te prejudicar. O que vai te prejudicar é se você for barrado pelo medo, se realmente você deixar ele te impedir você prosperar, você continuar com a sua vida. Então, é aí que começa, né, a somatização, né, que é o acúmulo dessa energia negativa, ou qualquer energia densa, como você quiser, você vai acumulando perante a sua vida quando você deixa de fazer algo baseado pelo medo, né? No caso, você falou, né? O medo de você não mudar a sua vida porque você acha que no futuro você vai te faltar coisa. Então, quanto mais você posterga isso, mais você se bloqueia, quanto mais você adia, mais você vai sentindo, né? Vai começar com uma, sei lá, com uma ansiedade. Você não vai dar problema no seu rim direto, né? Eu penso assim, né? Não vai. Isso é uma somatização, vai levar muito tempo para poder chegar no seu corpo, né? Porque é, o universo ele vai te dando sinais muito antes de gerar uma certa doença no seu corpo, né? Tanto quanto Todos. uma pedra no rim, quanto uma insuficiência renal, qualquer coisa. Você vai tendo os sinais antes, a ansiedade, você não vai dormir, pode começar com alguma dor aqui, até a coisa ir evoluindo. E o que é isso? É o universo vai te dando os sinais, o seu corpo vai também te dando os sinais. Então eu acho que o medo, né, o que você falou, não vai impedir de nada, né? É a gente que tem que continuar e não pode deixar ser barrado pelo medo para que essa somatização dessa energia densa comece a ampliar no seu corpo, né? Que começa no corpo emocional, no corpo astral, depois vai somatizando a energia até que ela começa a se materializar. Aí o que é a materialização no corpo? É a doença. Então, eu acredito nisso, eu acredito porque, né, isso é o que eu vejo muitas pessoas que eu não sou, tá, especialista nesse assunto, falar de doença a nível emocional, não é a minha área de atuação, mas a gente que acaba conhecendo um pouco, né? Acaba lendo, então eu sei que tudo começa no nosso emocional, mas eu não sou a pessoa mais, né, também não sou um grande conhecedor desse assunto, certo, Helena? Certo, eu também não posso me considerar uma grande conhecedora. A única diferença é que eu estudo saúde desde os meus 16, 14 anos. Porquê? Porque é uma área que eu sempre gostei imenso e então eu desde a secundária, todo o meu secundário era da área de saúde, eu sempre li muito, sempre estudei muito, porque eu inclusivamente queria seguir para a enfermagem. Era o meu sonho na altura. Só que depois a vida levou-me para a engenharia e tudo bem, pronto. É o que teve que ser. Mas eu continuei sempre a ler muito e a estudar muito sobre a saúde humana, que é um tema que eu amo. E por É interessante. isso, por É, isso, mas pronto, a isso tem que se estudar muito também, tem que entrar muito, muito profundamente, porque realmente a gente levar para um lado, não existe nada que eu saiba comprovado cientificamente que essas coisas estão ligadas, é mais a parte energética mesmo, que as pessoas elas vão vendo certos padrões na vida das pessoas, que, por exemplo, uma mulher que tem um câncer na mama, existe um certo padrão de todas essas mulheres, né, que aconteceu sim,
acaba se deduzindo que esse padrão de vida resulta-se também, pode ser qualquer doença, estou dando câncer como um exemplo, mas aqui a gente está falando do rim, então Apesar faz muito que sentido. Apesar que no Brasil já existe uma ligação, eu estive a estudar agora há pouco tempo um artigo que vinha assim, dizia assim: diga-me onde lhe dói e eu direi quais são os seus problemas. E dizia: quando misturamos medicina com psicologia, temos algo maravilhoso que chama-se psicossomática. E este ramo da medicina estuda a influência dos nossos medos, emoções e bloqueios emocionais sobre a saúde do nosso corpo. Está provado cientificamente que os nossos sentimentos e os stresses emocionais resultam em doenças somáticas. Eu tirei isto de um artigo do Brasil. Portanto, Sim, neste momento já houve um avanço e já ligaram a medicina tradicional com a psicologia e ficou a psicossomática. Ok? exatamente, exatamente. E voltando lá, falando, né, dos medos que realmente afeta os rins, né, essa insegurança, porque eu vejo, né, a gente que é de uma, né, a gente que já tem, a gente já é mais dos 40 anos, que a gente foi criado, né, por uma família, eu vejo que os nossos pais, eles têm, eu sinto que tem muito problema, eu percebo, coisa no, muito problema no rim. Se a gente pegar toda essa geração, como que foi a criação deles? Sempre foi na escassez, né? Sempre a vida é difícil, a vida é uma batalha, a vida é uma dificuldade, a gente, Uma né, luta. sempre foi nessa crença, né, de precisa trabalhar, 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 porque não sabe o que vai acontecer no futuro, que tudo que foi falado no começo, né? O medo de ficar sem, sei lá, de perder a casa, de perder, de morar na rua, sei lá o que. Então, pelo menos muita gente, né, que dessa gente, da geração mais já passou dos 40 cresceu, né, com essas crenças, né? E Claro. realmente, Nós, aí você vai ver, tipo, na minha família, se você pega uma vó tem tudo problema ou é pedra no rim, ou é, infecção urinária, então nem se fala, né? Infecção urinária é o que mais tem se você pegar em senhor, você vê para todo lado, infecção urinária, pedra no rim, então. E faz muito sentido, né? Se a gente analisar essa geração dos nossos avós, dos nossos pais, sempre foram crescendo sempre nessa coisa da escassez, que a vida é dura, a vida é uma batalha, né? O trabalho é difícil e não sei, é tudo, né? Tudo nessa, nessa vibração, né, Eliana? estás a ver como E, tu ligaste as é, coisas? Estás a ver? é uma coisa de ligação mesmo, né? Que faz todo É, sentido, né? faz Para mim sentido. faz sentido. Hoje, ainda hoje, eu achei piada, isto não tem a ver com os rins, é com os intestinos, mas ainda hoje a minha vizinha, eu estava ali a limpar a hortelã, porque eu tenho muita hortelã Uhum. semeada, que eu gosto muito porque o chá de hortelã é muito bom para a função dos intestinos. E ela, por acaso, ela comentou que antigamente a mãe sabia tudo o que havia de plantas para os órgãos todos, não havia medicamentos, e é pena que se tenha perdido muita dessa informação, Sim. porque para limpar o organismo, mas aqui neste caso o impacto do medo no nosso corpo, para tu saberes se o teu medo está a impactar o teu corpo, lembra-te, fadiga, dores lombares e retenção de líquidos são exemplos do impacto do medo no teu corpo, nos teus Bebam rins. água. Bebam Muito água. bem, água, bebam água. Mas quando começa a haver muita fadiga, dores, muitas dores aqui lombares, nas costas, aqui na parte de baixo, e retenção de líquidos, é preciso fazer exames e verem, porque realmente pode haver alguma coisa desse género.
E sigam o que as vossas avózinhas dizem, porque o que elas dizem das plantas, dos chás, funcionam muito bem, muito Sim. bem, E o ok? intestino tem muito, é que você falou do intestino, faz muito sentido como que ele é muito ligado às nossas emoções também, né? Quanto que a gente segura as emoções. Eu lembro que o ano passado eu fiz um retiro e eu fui fazer uma formação de uma terapia, né? Que eu fiz e quando eu cheguei lá no local lá do retiro lá que eu fui fazer, eu fiquei no quarto com outro rapaz, que eu acabei pegando muita amizade depois. E os dois chegou e a hora que chegou lá, os dois com o intestino preso, né? Aí eu falei, ele falou assim, cara, você tá conseguindo, tipo, no outro dia, você tá conseguindo ir no banheiro e ir lá, comia-se muito bem, comida natural, comida saudável, não era nada, tipo, frutos, e mesmo assim, aí eu falei para ele, cara, é o seguinte, a gente veio para um retiro para aprender algo e a gente tem muita coisa para poder libertar aqui dentro. Falei, enquanto a gente não conseguir libertar o que a gente precisar libertar, a gente não vai conseguir ir no banheiro. Mas foi dito e feito. No dia que eu fiz lá no Retiro, eu fiz uma consulta lá, eu passei por um negócio que parece que saiu um bicho da minha barriga, e a hora que acabou o negócio, foi sair da maca e ir pro banheiro. Boa! Foi sair da maca e ir pro banheiro, que foi tiro e fé. Foi tirar aquela coisa ruim, emocional que estava dentro, que o intestino foi assim, parece que abriu uma porta, assim, pum! Abriu um portão, assim, que aí abriu o intestino e ele foi a mesma coisa. Ele, no momento que ele conseguiu também fazer os trabalhos internos dele lá, que ele conseguiu pôr para fora o que estava segurando, ele também, na hora ele levantou, preciso ir no banheiro. E foi, falei para ele, dito e feito, Vlad. A hora que a gente conseguir libertar o que É está prendendo emocionalmente a gente aqui dentro, a gente vai cagar. A gente vai no banheiro. excelente Foi exemplo! dito e feito. Olha, excelente exemplo, porque repara, todas as nossas emoções impactam todos os órgãos Tudo, do nosso tudo, corpo. tudo, Todos, tudo. todos. Quem igual no yoga, a gente aprende muito isso também, né? No yoga, principalmente no yoga, muita gente, qual que é o maior problema de quem faz yoga, de quem começa? É o quadril, né? É o quadril travado. E o que pega o quadril? As emoções também. Então, a pessoa que prende emoção tende a travar o quadril. E você pode pegar. A pessoa que no yoga tem quadril travado, tá tudo preso emocionalmente. É dito e feito, é dito e feito. É só levar. E isso pro yoga também, se você pegar, você tá com o quadril ruim lá, não consegue fazer um negócio pro lado, um negócio pro outro, e não vira, e não vai, e não desce. É emoção travada também. É dito e feito, cara. Não, as coisas se encaixam perfeitamente, né? Daí a importância dos terapeutas. É tão importante que as pessoas percebam que os terapeutas estão cá mesmo para isso, que é para ressignificar os nossos traumas, para ver como é que estão as nossas emoções e ajudar-nos a ressignificar, para depois podermos ir ao banheiro, não é? Sim. E Não, bom, por falar em ressignificar, voltando ao rim, a parte desse minha, tem algum exercício prático aí para a gente fazer e tem um a gente trabalhar exercício algum? rápido, tem um exercício rápido que é assim, podemos fazer todos juntos, se vocês quiserem, que é, espera aí que a Isabel escreveu aqui uma coisa e eu passou e não li. Bom, vou ter de comprar eu e o medo. Bom, dou sempre a volta, mas faz sentido, eu tive cancro na pele. Uf, muito bem. E a Isabela é o segundo cérebro, o intestino. É verdade, sim, senhora, é o segundo É, cérebro. Mas isso, quando falarmos do intestino, que nós agora vamos é, todos os meses é, falar de uma doença ligada às emoções, é. quando falarmos do intestino, a gente aprofunda mais essa parte. Vamos então fazer o exercício, Lucas. Estamos Vamos, preparados? sim. Vamos respirar profundamente. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Inspira, expira. Inspira, expira.
A intenção disto é nós acalmarmos-nos e concentrarmos-nos única e exclusivamente na nossa respiração. E agora vamos dizer em voz alta, todos dizem em voz alta, eu sou capaz Eu sou capaz de enfrentar qualquer de desafio. enfrentar qualquer desafio. Confio no fluxo da vida. Confio no fluxo da vida. E vamos repetir 3 vezes. Eu sou capaz Eu sou capaz de enfrentar qualquer desafio. de enfrentar qualquer desafio. Confio no fluxo da vida. Confio no fluxo da vida. Eu sou capaz Eu sou capaz de enfrentar qualquer desafio. de enfrentar qualquer desafio. Confio no fluxo da Confio vida. no fluxo da vida. Muito bem, podes abrir os olhos. É simples nós fazermos isto quando estivermos com medos. Isto é um exercício muito simples que qualquer pessoa pode fazer quando se sentir com medo de alguma coisa. E funciona. Eu vou até Sente-se anotar aqui. logo mais. Ah, Anotar. anotar? Muito bem. Depois eu, no fim da live, eu depois vou pôr lá nos comentários. Ou então eu mando no WhatsApp e tu colocas em cima. Tá. Tá bem? É muito simples este exercício e funciona. Ajuda imenso. É gostoso mesmo. E eu percebi que quanto você fala com mais firmeza, melhor é, né? Porque se você fala, eu sou capaz de enfrentar qualquer. Quanto mais firmeza, mais você sente. Se você falar, eu sou capaz de Tal enfrentar, e aí qual. já não. Por isso é Né? que às vezes as pessoas não entendem a minha forma diferente de falar. Eu às vezes estou assim, mais calma, é normal, nós não estamos sempre igual, não é? Outras vezes eu estou mais, tipo, com firmeza, tipo, para nós dizermos as coisas com convicção. Porque o nosso cérebro, todo o nosso corpo sente a convicção. A palavra, isto é o poder da palavra. Sabes, é o poder da palavra, tu sabes isso. Sim, A palavra é muito forte. sim. A palavra é o verbo. No início, o verbo, lembras-te que Deus criou. Uhum. Portanto, pela palavra, se tu dizes com convicção, Com as coisas intenção. funcionam de outra Exatamente. maneira, não é? Mas é muito bom. Isso é tipo um mantra, né? Como é um mantra isso aqui, acaba sendo um mantra, né? Muito bom. É isso Muito mesmo. bom. Depois vamos escrever. Quando sentirem medo, façam isso. Respirem sempre primeiro. Para quê? E concentram na respiração. Para quê? Para a mente não andar a vaguear. Senão a mente não se concentra. Exatamente. E também, né, a gente precisa também aprender também, né, a trabalhar as crenças, essas coisas também, né? E, Nós fazemos sempre exercícios. Sempre. porque realmente eu falei de tudo que eu falei de emoção, do quadril, do intestino, porque aprende, né? Não tem jeito, mas só que com o tempo, né? É aquela coisa, né? A gente tem que aprender a lidar com as emoções. Não, Tal e qual. se a gente quer uma vida saudável, um corpo saudável, Tem tem que que aprender a lidar, ter uma claro, né? mente Tem que. saudável. E Tem que ter uma isso, mente isso, saudável. isso acaba sendo um reflexo, acaba sendo um reflexo depois para outros benefícios. Quando você tem esse entendimento, né, das emoções, você precisa aprender a se conter, a trabalhar, a gerir, a entender. Isso já te leva a outras coisas, né? Quando você começa a entender isso, já te leva a melhorar a sua alimentação, isso, porque a sua consciência começa a mudar e automaticamente a sua alimentação você já começa a perceber, nossa, eu estou fazendo tanto trabalho aqui para me cuidar, eu vou ficar me enchendo aqui de porcaria, de refrigerante, de não sei. Claro que, né, eu falo, né, para mim não existe nenhum alimento ruim. Para mim é a dose que faz ele ser ruim ou não. Então, Tal e qual. comer um docinho de vez em quando, eu adoro.
tomar, né, Também tomar um eu, vinho de vez em quando. Eu também eu. adoro, mas é aquilo. Mas só que quando a gente começa a entender as nossas emoções, isso vai levar para o nosso exterior, né? A gente começa a entender, olha, eu estou tanto no meu trabalho interno aqui, me dando bem, né? Que consigo entender e eu vou. Para que eu vou ficar comendo porcarias, né? Aí você acaba até você tendo prazer em comer mais saudável, comer legumes, comer Tal e frutas, comer carnes mais, né? Mais bem, né? Cortes de carnes mais saudáveis, porque não é porque é carne, quer dizer que toda carne também, né? Tem carne com imensas gorduras, que vai, né? Mas tem os cortes mais saudáveis. Então, você mesmo acaba tendo essa consciência de querer, né, trabalhar melhor o seu corpo, você começa a ter a consciência de começar a fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada todos os dias, sair para andar meia hora. Então, você começa a trazer para a sua consciência tudo esses benefícios que acaba, né, no futuro vai ajudar os seus rins, a sua alimentação vai ajudar o seu estômago, o todo o intestino, organismo, todo. vai funcionar em tudo. Então, você acaba tendo essa consciência, porque, né, eu ouvi falar assim, quando a gente baixa, né, a parte emocional, quando a gente baixa a vibração e deixa o emocional, a gente volta aos velhos hábitos, né? Isso é Tal natural. e Isso é tal. natural, voltar aos Mas velhos hábitos, né? E quando a gente volta aos velhos hábitos, a gente vai voltar a comer ruim, né? A ficar na preguiça, a ficar não sei o quê, tal isso, e qual. né? E Nós temos eu que acho, policiar a nossa mente, temos sim, que policiá-la sempre. Temos que estar atentos ou atentas à nossa mente. Mas deite um exercício, mas existem mais técnicas para libertar as emoções. E a escrita terapêutica também é muito boa, mesmo em termos de medos. Tu escreves e no fim queimas a carta, a carta em que tu escreveste o desabafo, queimas-la, epá, funciona super bem. sim, Super bem. É outra técnica que te quero deixar. E não é sim. só para os medos. E depois, as meditações guiadas, que vocês todos conhecem, não é? E depois todas as técnicas como hipnoterapia e regressão para desbloquear padrões inconscientes, tudo isto que nós fazemos ajudam-te a libertar os medos, as ansiedades e tudo isso que afetam o rim e não E só, os outros, muitos os outros. outros órgãos, né? Afeta Isso o nosso mesmo, corpo, né? Realmente, eu acredito realmente muito forte nisso, que você tem todo o reflexo emocional está em algum ponto do seu corpo. Isso sem para mim, dúvida. para mim faz todo sentido porque eu sei quando eu tô com algum problema, eu sei exatamente o que é. Até o lado do corpo te fala que o seu lado direito ou é o lado esquerdo, aí já entra mais na parte de energia feminina e masculina, né? Mas até isso, né? Até a sua respiração, se você está respirando melhor pelo lado esquerdo e pior pelo lado direito, existe já uma relação com a sua energia masculina ou energia feminina, então, Hemisfério é, esquerdo, hemisfério direito do exatamente. cérebro, Então, tem e tudo a ver. se você fizer análise, bate exatamente com o que você estuda, com o que você aprende no seu corpo, as emoções, realmente é incrível. É Tal e incrível, qual. é incrível. Muito bem. Olha, eu vou-te deixar uma pergunta aqui às pessoas. Que emoção ou lembrança precisas libertar para seguires em frente mais leve? Pensa nisso, alma querida. Que Solta o emoção ou peso. lembrança precisas libertar? Escreve, escreve, escreve. Ninguém. Tens medo, tens vergonha, não tens já vontade para consultares um terapeuta. Escreve. Escreve tudo no papel. Deita tudo cá para fora. Não deixa dentro de ti. Porque se deixares dentro de ti, isso gera doenças dentro de ti. Deita cá para fora e não fique queima. Sim, eu falo uma coisa, eu posso garantir uma coisa. Se você fizer a escrita terapêutica, que nem a Helena falou, mas se você fizer sério, não escrever, meu querido diário, ontem eu fui tomar sorvete. Não, se você fizer sério, sério botar para fora ali no papel ou no caderno, eu te falo que em 5 dias, 4, 5 dias você já vê mudança. É potente, a escrita terapêutica ela é potente.
Se você pôr para fora, realmente, botar para fora, conseguir botar para fora, se você fizer 4, 5 dias seguidos, você pega um caderno lá que só você vai ver. Só você. Ninguém mais. Só você conseguir botar para fora. Tudo ali, você escrever, botar emoção. Eu falei, não é para escrever, ai, querido diário, ontem eu fui tomar sorvete. Não, é para pôr o que está incomodando mesmo. Cara, 4, 5 dias você já sente diferença na sua vida. Você já sente. É fato, isso é fato, porque todo mundo que faz a escrita fala que sempre tem uma certa melhoria, alguma coisa que resolve em 4, 5 dias. Então, é muito poderosa. Eu sempre faço, eu fiz um ano seguido, eu fazia um ano seguido e sempre me ajudou. Hoje eu uso mais, que a gente vai se acostumando, né? A gente vai mudando. Hoje eu uso mais quando assim, eu estou um pouco mais trabalho, aí eu vou lá e faço. Hoje eu já não fico fazendo tanto mais que nem antigamente, porque né, a gente é o que faz, né? A gente vai fazendo para criar um hábito. Aí depois, quando eu preciso, eu faço. Eu já percebi isso. Quando eu preciso, eu vou lá e faço. Hoje eu não tenho mais a necessidade de ficar fazendo todos os dias. Mas quando eu preciso, eu tenho o caderno aqui, eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. Eu escrevo, dá uma página, 2 páginas e vou lá e faço. Boa. Exatamente isso, né? Que emoção ou lembranças precisa libertar para seguir mais leve. É importante. É importante. Muito bem. Olha, agora espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou-vos fazer um desafio. Escrevam nos comentários uma palavra como se sentiram com este conteúdo. Escrevam nos comentários. Que isso é bom também. Para quê? Para esta live ir para mais pessoas que precisam de a ouvir. Leveza, muito bem, é uma palavra, mas é depois de a gente sair da live, vão à live e põem um comentário fora. Tá bem, meus anjos? Tá? Deixo-vos esse desafio. Só responder a Isabel. A Helena, ela falou para queimar. Eu não queimo. Isso é pessoal, mas isso vai de cada um. Eu não queimo. O meu caderno está por aqui, qualquer não sei onde está. E tá tudo lá. Mas isso faz isso. Isabel, eu vou-te explicar porque é que me ensinaram isso, porque é assim, há situações que tu estás a desabafar e que não queres que ninguém saiba. Imagina, é um segredo teu. Não queres que ninguém saiba, não te sentes confortável para falar com ninguém. Então tu escreves tudo no papel e no fim queimas. Porque tu assim sentes-te bem, sentes-te segura. Porque foi queimado. E também foi libertado. A energia foi libertada para o universo. Sai de ti. Tu nunca ouviste falar quando tu falas com um amigo e desabafas com ele. Parece que dividiste o peso das tuas costas com o teu amigo e sentes-te mais leve. É a mesma coisa que acontece. Ok? Sentes-te mais leve. Tá bem? Faz sentido. E para mim, queimar também, eu não queimo, mas queimar faz sentido por causa do fogo transmuta, né? Então, o fogo tem essa, né? Uma das finalidades do fogo é transmutar. Então, faz sentido queimar. Eu já fiz alguns rituais de queimar e faz sentido. Então, mas isso é particular meu, eu não queimo. Pode ser que no final, quando eu terminar o caderno, eu queime todo o caderno. Pode ser que sim. Pode ser que sim, mas por enquanto não. Fogo transmuta a energia, é verdade. Transmuta. Então faz sentido queimar, não faz todo sentido para mim, tá? Então faça isso mesmo. Como você se sentir melhor. Porque às vezes, sabe porque às vezes eu não queimo, porque às vezes eu gosto de olhar coisa de meses atrás e ler. Fala, nossa, olha o que eu estava sentindo lá atrás, gente. Eu gosto, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Tu tens a consciência que já mudaste, não é? Já evoluíste. Mas só que tem gente que não gosta, né? Porque eu aprendi a fazer, né, a escrita terapêutica com um casal. Aí o rapaz que faz, que ele contava isso que ele fazia, ele realmente botava tudo para fora. Os dias que ele brigava com a esposa, ele xingava ela tudo no caderno. Tudo no caderno. Aí um dia ela falou assim: posso ler o caderno? Ele falou:
Poder pode, mas você não vai gostar. Aí ela foi e leu. Pronto, aí deu briga, desentendimento, porque, cara, isso não é para outra pessoa ler. Mais Isso não é. valia ele ter queimado, não é? Mais Isso valia. não é para outra pessoa ler, isso é uma coisa pessoal. Igual, como que eu Ficar moro sozinho, eu não queimo porque também eu moro sozinho e ninguém vai pegar meu caderno. claro. Mas, Lucas, e fizeste-me lembrar de uma coisa importante. A palavra, quando é dita, ou quando a pessoa ouve uma frase que não devia ouvir, nunca mais a esquece. Isso é mau, isso é Sim, negativo. É como, por exemplo, meu anjo, pensa comigo, para quem me está a ouvir. Tu pegas numa folha, eu até vou fazer aqui um exemplo para tu veres a importância disto, porque isto é muito importante. O que eu te vou dizer para tu perceberes, para teres cuidado com a palavra. Eu vou-te fazer um exemplo. Olha, meu anjo, imagina, tu tens esta folha, ok? Esta folha está lisinha, sem qualquer problema, ok? E esta folha. Agora eu vou a machucá-la, ok? Isto o que é que simboliza? A palavra má que tu disseste a outra pessoa, ok? E isto é outra pessoa. A palavra má entrou no corpo da outra pessoa, na mente. Olha agora, mesmo que eu passe este papel a ferro com ferro, ele nunca vai sair este machucado. Estão a ver? Consegues ver? sim, dá para ver sim. Nunca vai sair este machucado. O que é que isto significa? Significa que, mesmo que a ferida seja sarada, a cicatriz está lá sempre. Ok? A pessoa que recebeu aquela má palavra, mesmo que a pessoa lhe peça perdão, mesmo que ela perdoe, mas aquilo fica ali, a triturar. Estás a ver? Uhum, A pessoa depois tem que ir para terapia para limpar mesmo. sim, Portanto, temos que é, ter muito cuidado que às vezes nem na brincadeira há coisas que não se dizem. São sim. palavras tão fortes que machucam. Uhum, Lembrem deste exemplo que eu vos dou hoje, ok? Eu aprendi isto com um velhote, ok? Tá muito bom, muito bom, muito hein? bom. Olha, Pronto, é isso. é isso. Bom, eu acho que foi muito boa, foi bem legal, foi muito produtiva. Sim, Importante entender isso, né? As pessoas começarem a perceber que realmente trabalhar a emoção é muito importante, né? Para sim, não deixar depois precisar jogar todo o trabalho para o corpo físico, né? Então, emoção quanto espiritual, hoje também, graças a Deus, as pessoas estão vendo a importância de trabalhar o lado espiritual junto, que também o lado espiritual é uma ferramenta que quando você também trabalha junto, ela influencia tanto no corpo emocional quanto no corpo físico. Então, o lado espiritual é uma ferramenta que vai atuar nos dois corpos. Então, é muito importante as pessoas entenderem a importância também de buscar a ajuda espiritual, né? Tá sempre presente, tá sempre conectado, tá sempre fazer os tempinhos ali, 5 minutinhos do dia para dar uma conectada em quem você não é preciso acredita. mais. Então, e é muito importante usar o espiritual como ferramenta, tá? Como ferramenta que realmente ajuda muito, muito, muito. É necessário. Hoje, graças a Deus, isso está crescendo, né? As pessoas estão vendo a importância também de trabalhar o lado espiritual como ferramenta que Tal e junta, né? qual. Fica tudo, né? O espiritual, o emocional e o físico é tudo uma coisa só no final, né? Nós somos três corpos: corpo Sim, físico, mental e espiritual. Que é a exato. nossa aura, que há pessoas que já a veem e há máquinas que a conseguem ver. Nós temos Sim, a aura, a nossa energia à nossa volta, que faz parte do campo que liga à parte espiritual, não é? Mas isso exatamente. é tema para outra live. Outra live. Eu amanhã tenho que me pôr a pé às 5 da É manhã, isso. por isso Vai não lá. queria me estender muito mais. Hoje Olha, eu quero acordar 3:30 da manhã para ver o eclipse muito da Lua aqui no Brasil. bem, muito bem.
A todos os que estiveram presentes, muita gratidão. Espero que vos tenha feito algum sentido para vocês. Sim. Grata por estarem aqui conosco e tudo de bom para vocês. Obrigado, Helena, Tá bom? pelo Gosto convite. muito, Miguel, querida. Beijinhos. Tá? Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau.